bom reconhecer a pessoa do Espírito Santo, né? E onde o Espírito Santo está? Jesus está. E onde Jesus está? Deus o Pai está. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina, de todos os pastores, missionários, obreiros. Pode sentar. Então, meus irmãos, para a gente lembrar como Deus tem construído esse dia, né? Nosso reverendo começou hoje pela manhã falando de que o tema da família tem a ver com a nossa redenção, com o plano da redenção, né? O reverendo pavimentou essa escola bíblica pelo Espírito Santo, trazendo isso, né? E depois os pastores aqui falaram de várias ameaças e destacando aí essa sombra horrível chamada comunismo, e ideologias, né? E como essas coisas elas estão chegando muito perto de nós, né? Estão muito perto, está na escola, está no ambiente de trabalho, está nas artes. Eu sempre conversei com a pastora, a gente conversa com a pastora Sandra, e fala assim, olha, como o diabo gosta das artes. E a gente gosta da arte, mas como o diabo também aprecia, porque pelas artes, né, ele consegue colocar a chamada, a gente chama de doutrina de demônios, seja no cinema, no teatro, na literatura, né, na dramaturgia, em qualquer tipo de expressão artística, na música, né? Na música, você vai ver como se introduz elementos estranhos, né? Elementos muito estranhos, inspirações que são muito questionáveis, para justamente solapar, destruir os nossos valores. E os nossos filhos são o alvo aparentemente mais vulneráveis. Só que eles não são vulneráveis se a gente prestar atenção em Deus, né? Nossos filhos se tornam vulneráveis porque nós nos tornamos negligentes, tá? Nós nos tornamos negligentes. Nós deixamos que os nossos filhos sejam formados fora desse contexto, seja pela internet, seja pelas artes, pelos filmes, pelas novelas. E os valores vão sendo passados, os valores deturpados, né? E quando a gente volta para a Escritura, você vai ver que Deus se ressente disso, né? Eu ouvi o reverendo falando, não sei se ele falou no contexto aqui, conversando com os pastores, os pais vão dar contas a Deus. Vão dar contas a Deus. Porque o que estão fazendo com a palavra de Deus na formação dos seus filhos? Então, nós mostramos o que aqui? Primeira parte, só recordar para a gente se paginar de novo, né? Mostramos que Deus é perfeito em todos os ângulos, em todos os aspectos, e até naquilo que Deus idealiza, né? Tudo muito bem encaixado, né? Então, quando Deus fala do matrimônio, você pega na Bíblia o matrimônio, é o ambiente perfeito, é um laboratório perfeito para se cultivar todas as virtudes, todas. Então, nossos filhos precisam aprender a amar, precisam aprender a generosidade, precisam aprender a gentileza, precisam aprender a compaixão, a misericórdia, o favor, a graça, qualquer outra virtude, a bondade, a benignidade, a mansidão, né, pastor Evandro? A paciência, né? Tudo isso, Deus, ele cria um ambiente ideal para que isso se expresse naturalmente. Que ambiente ideal é esse? O matrimônio. E aí Deus já deixa tudo bem desenhadinho, ele diz assim, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e também Deus coloca, né, ordens de liderança, ele fala, né, quero que saibais ser Cristo cabeça de todo varão, varão cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo, né? E aí está tudo muito bem arrumado para que os nossos filhos estejam protegidos. Então, o mundo que está à nossa volta, ele é tóxico, mas João
na sua epístola, ele diz: Pais, eu vos escrevi porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Filhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceste aquele que é desde o princípio. Filhos, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós. Está por quê? Porque os pais conhecem aquele que é desde o princípio e fazem bem a sua parte. A gente leu lá em Provérbios, né, que o escritor sagrado, ele fala que os filhos devem guardar a doutrina do seu pai, né, o ensino do seu pai é a doutrina de sua mãe, né, que é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. No capítulo 2, ele diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscar e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, né? Acharás o conhecimento de Deus. Então, nós vimos o quê? Que o grande desafio que Deus nos propõe é que a gente precisa formar a próxima geração, ensinar a próxima geração a temer a Deus. E quando você pega a Bíblia toda, você vai ver que Deus está de olho nisso, tá? A gente leu lá no Antigo Testamento, a gente lê no Novo Testamento, como Deus busca a descendência piedosa, né? A descendência piedosa. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, né? Tem um grupo de moças que profetizavam, não tem lá em Atos dos Apóstolos, não é isso? As filhas, fala o nome do camarada lá, né? Filhas, quem lembra? Filhas de Filipe, é isso mesmo, o pastor me lembrou. Filhas de Filipe. Então você vê que isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Glória a Deus. Então, o que Deus nos dá? Deus nos dá três armas poderosas. Então, só para reforçar, tá, meu irmão? Quem é pai e mãe aí, vou dizer, nós não estamos em desvantagem, nós estamos em vantagem. Não há por que perdermos essa batalha. Tá? Não há, vou repetir, não há por que perdermos essa batalha. Se perdermos a batalha, provavelmente negligenciamos algum aspecto, tá? Negligenciamos algum aspecto. Às vezes, você com seu marido, ou seu marido com você, não se comportam para expressar as virtudes, mas expressam vícios, né? Desrespeito, brigas, confusão, desamor, egoísmo, egocentrismo, essas coisas que estão, de repente, norteando o relacionamento do casal, e isso abala a visão que a criança tenha de Deus, né? E que ela tenha até mesmo do seu cristianismo, porque não bate as coisas, entendeu? Deus é amor, Deus é isso tudo, e as virtudes não se expressam dentro do seu lar. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Então, mas quando nós estamos dentro do ambiente do lar, nós estamos expressando o cristianismo verdadeiro, diria que a chance de vitória é de 100%. Não tem como o diabo ganhar essa, né? O diabo não ganhará essa. Até quando você tem, de repente, alguns filhos que na sua provação, eles exercem o livre-arbítrio, mas o teu ensino ficou dentro dele. O teu ensino ficou dentro dele. Entende? E ali tem os elementos para uma explosão de Deus na vida daquela pessoa, né? Então, nós vimos o quê? A palavra de Deus, ela deve ser massificada, ela deve ser inculcada. Os pais devem falar da palavra de Deus com intensidade e com insistência, tá? A palavra de Deus é perfeita, tá, irmão? Se você ensinar a fada do dente, ensinar Papai Noel, um dia teu filho vai olhar para você, pô, mãe,
Papai Noel, ninguém merece, se for carioca, né? Ninguém te merece, mãe. Mas se você ensinar a palavra de Deus é provada. A palavra de Deus é mais pura do que uma taça de cristal. A palavra de Deus é perfeita. É perfeitamente habilitada para a repreensão, instrução, enfim, nós já vimos isso. O segundo instrumento que a gente viu, qual é a oração? Então, nós mostramos o seguinte, que a oração, ela realmente, né, ela é fundamental. É orar por e orar com. Né? Orar por e orar com. Você pega a história de Abraão e Isaque, quando Abraão vai oferecer Isaque ao holocausto, aquilo tem muita coisa forte ali, né? Isso ali você vê o pai, que tem detalhes ali que o Espírito de Deus não registrou, deixa só na gente tentar imaginar. A gente não pode afirmar, mas pode imaginar. Lembra quando Isaque pergunta, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro? E quando o pai amarra as mãozinhas dele e coloca ele deitado no altar, ele viu o pai fazer várias vezes aquilo. Certo? Ele viu o pai fazer várias vezes aquilo. E Isaque aceita. Podemos entender assim, ele aceita aquela oferta que o pai vai fazer. E Deus se apresenta na Bíblia, né, como o temor de Isaque. O temor de Isaque. Então é uma coisa tremenda, porque quando você olha, por que Deus não se envergonha de dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Porque quando você pega os pormenores da vida deles, é um negócio impressionante, né, pastor Hilton? É impressionante. Por exemplo, quando você fala de Jacó, né, Jacó tem uns momentos de pisada na bola, né? Mas tem uns momentos depois do Val de Jaboque, não tem, pastor? Tem um momento depois do Val de Jaboque. Tem um momento que ele agora é Israel. Ele é Israel. É tremendo quando você vê que um dos seus filhos é tirado dele. Um dos seus filhos é tirado dele. Né? Qual o nome do filho? José. José é vendido como escravo, vai para o Egito, não vai? Meu irmão, você já prestou atenção no detalhe da história? Diz que ficou muitos anos, né, no Egito. E depois, não vou entrar nos pormenores da história, mas depois de muitos anos, Jacó ouve a notícia, José, teu filho, vive. José, teu filho, vive. E ele mandou te buscar. E diz a Bíblia que Jacó não acreditou, mas é quando ele viu os carros, as carruagens esperando para levá-lo para o Egito. Vocês já leram isso lá? Já viram isso lá? Qual é o detalhe que eu queria chamar a sua atenção? Se você fosse um pai de um filho muito amado, que você tinha pensado que as feras o tinham devorado, e agora você descobre que o teu filho está vivo e está no Egito, o que você faria? Você sairia correndo. Entraria na carruagem assim, vamos lá. Jacó amava José, mas ele amava muito mais a Deus do que a José. Sabe por quê? Porque ele não foi correndo. Jacó hesitou, não quis ir. Foi Deus que teve que aparecer para ele e dizer assim, Jacó, não temas descer ao Egito, porque eu vou com você. Vocês já leram isso lá na Bíblia? Entendeu, pastor Evandro? É por isso que Deus não se envergonha de dizer, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Meu irmão, você não pode amar o seu filho mais do que você ama a Deus. Agora, a fé, o amor que você tem por Deus tem que ser contagioso. Assim como Abraão contagia Isaque, e Deus se apresenta como o temor de Isaque. O temor de Isaque. Isaque também, ele vai influenciar e vai tocar Jacó. E Jacó
quando está no Egito, ele fala para José: quando eu partir, jura, põe a tua mão aqui na minha coxa, jura-me que você me levará e me sepultará junto com Abraão, junto com Isaac, na terra de Canaã. Lembra que José jurou, não jurou? E cumpriu. Qual foi a ordem que José deu acerca dos seus ossos? Eu não sei dos outros, mas só sei que José diz a Bíblia que José fez os filhos de Israel jurarem que levariam os ossos dele também. Então, uma geração vai criando uma paixão pelo Deus vivo para outra geração. Uma vai passando para outra, uma vai passando para outra. Quem está entendendo? Então, meu irmão, nós, com relação aos nossos filhos, é a mesma coisa. Nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor, apaixonados por Jesus, e nossos filhos têm que saber que eles não competem com o nosso Deus. Eles não competem com o nosso Deus. Entende? E isso vai fazer com que não somente eles reconheçam essa relação que temos com Deus, mas que eles também tenham apreço por esse Deus. E eles também vão querer conhecer esse Deus. E Deus também poderá dizer em relação a gente, né? Eu sou o teu Deus, mas eu sou o Deus dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos. Então, o primeiro instrumento que Deus nos dá é a palavra. A palavra. O segundo instrumento que Deus nos dá é a oração. Aí a gente mostrou aqui como a oração. E você vai encontrar isso, né? Você vai encontrar isso na Bíblia, isso como uma prática, se orar pelos filhos. E o terceiro instrumento que Deus coloca nas mãos dos pais é o que a gente chama de disciplina. Disciplina. Aí, irmãos, presta atenção. Esse tripé, a palavra de Deus, a oração e a disciplina, não são excludentes. Quer dizer, o fato de eu falar a palavra de Deus com os meus filhos não significa que eu não precise aplicar a disciplina. O fato de eu orar pelos meus filhos não significa que eu não tenha que lhes ensinar a palavra de Deus. E o fato de eu orar pelos meus filhos não significa que eu não tenha que aplicar a disciplina neles. E o fato de eu aplicar a disciplina não significa que eu não tenha que orar por eles. O fato de eu aplicar a disciplina não significa que eu não tenha que ministrar a palavra para os meus filhos. É um tripé. As três coisas têm que acontecer em relação aos meus filhos, porque está isso nas Escrituras. Deus manda fazer isso. Tá? Deus manda fazer. Então, na parte da disciplina, a gente vai abrir mais versículos aqui. Mas o que é a disciplina, pastor? A disciplina é o seguinte: a disciplina é um adestramento. A disciplina é um treinamento. A disciplina é uma espécie de muro de proteção que você tem que colocar nos seus filhos. Quem já viu aqueles pais que falam, até a gente não vai respeitar, mas a gente tem uma visão bíblica. A pessoa fala assim: meu filho é meu anjinho. Quem já viu isso aí? Coitadinho, é raso. É raso. O meu anjinho, a minha filha é minha anjinha. Quem já viu isso aí? Se tiver visão bíblica, você vai olhar para os seus filhos e vai dizer: meu filho é um pecador. É um pecador. E nele reside todo o potencial maléfico do pecado. Todo o potencial maléfico do pecado. Há uma corrida para ganhá-lo para Deus. Quando a gente partir para a eternidade, deixar os nossos filhos como herança para o Senhor. Então, há uma urgência, há uma corrida, há um trabalho a ser feito. Eu tenho que ganhar a alma dos meus filhos. Eu preciso olhar para os meus filhos e ver que eles são alma eterna e que eles já nascem debaixo de uma maldição, debaixo de uma condição que nós também viemos nela, né? Que é a condição do pecado. Então, há uma urgência, ponto. E sendo o potencial do pecado tão tremendo,
Você já viu que tem pessoa que pode cometer um homicídio, mas Jesus disse, qualquer que se irá, já cometeu homicídio. É um potencial homicida. A impureza, alguém praticou imoralidade, é pecado, mas se alguém olhar para uma mulher com um olhar impuro, ou para um homem com um olhar impuro, o seu coração já cometeu. Em outras palavras, né? O potencial, o pecado, meu irmão, é uma coisa, é uma bomba atômica que está dentro de cada um de nós. Entende? E para que serve a disciplina? A disciplina, ela serve como um muro para impor limite ao avanço do mal. Nós precisamos condicionar, nós precisamos criar muros de proteção. E aí a disciplina é uma espécie de sofrimento em escala menor. Você imporá um sofrimento pequeno para evitar um sofrimento maior. Então, é um treinamento. A disciplina resolve o problema do pecado? Não, irmão. O problema do pecado só se resolve nascendo de novo e sendo lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Ponto. A disciplina não resolve o problema do pecado, mas a disciplina, ela freia o avanço de toda a iniquidade, todo o potencial iníquo que a pessoa tem adormecido e que pode vir à tona. O pecado é assim, né? Quando você olha uma criancinha, ela não parece um anjinho mesmo? Parece, não parece? Quem já viu os olhos grandes, não tem olho grande, criança? Os olhos brilhantes, não tem os olhos grandes e brilhantes? Assim, brilhante. Não tem a bochecha rechonchuda? Não tem o queixinho? Não é a coisa mais linda do mundo? É ou não é? Então, quando você olha para uma criança, você diz assim, não, isso aqui não é um pecador. Não pode ser. Isso é um anjinho. Não, mas ela é um pecador. Ela é um pecador. E ela poderá te surpreender se você não treinar ela cedo. Porque eu já vi histórias de pai, ou de filha, ou de filho que planeja a morte de pai e mãe. Quem já viu isso aí? Quem já viu isso aí? Quem já viu o caso de filho que até matou a mãe, matou o pai? Quem já viu essas histórias aí? Pastor, de onde vem isso? Meu irmão, é uma corrida. É uma corrida. Eu ouvi uma pessoa dando uma palestra, até não sei o nome, eu achei muito interessante o que ele falou. Ele disse o seguinte, que ele falando da mãe dele, ele disse assim, ele queria, era adolescente, acho que tinha 15 anos ou 16, e ele falou para a mãe, mãe, eu vou para o baile e tal, era carnaval, e a mãe falou, não, você não vai. Ele falou, mãe, eu vou. Não, você não vai. Quando você estiver aqui debaixo do meu teto, na minha casa, comendo do que eu ponho para você comer, você vai me obedecer, você não vai. Ele olhou para a mãe e falou assim, mãe, eu não te amo. Ela olhou para ele e falou assim, quem disse que eu preciso do seu amor? Aí ela falou para ele assim, filho, amor é uma escolha. Você é meu filho e eu escolhi te amar. Não importa o que venha acontecer com você, ou o que faça com você, ou o que você faça, eu sempre vou te amar. Então, mas eu quero dizer para você que eu espero que um dia você escolha me amar. Mas enquanto você estiver debaixo do meu teto, o que eu exijo de você é respeito. Então o que é a disciplina, pastor? Veja bem, eu tenho que ter a visão clara de que o meu filho, minha filha, lida com o drama de todo ser humano. Qual é o drama de todo ser humano? A bomba atômica do pecado que está dentro da natureza humana. Certo? E aí você precisa frear, você precisa colocar um muro, uma referência de sofrimento, porque quando você coloca um tipo de sofrimento no teu filho, porque ele transgrediu, ou porque ele fez algo errado, o que você está dizendo para ele? Que o crime não compensa. O crime não compensa. Porque se ele continuar indo numa trajetória de erro, o sofrimento será maior. O sofrimento será, em proporção, talvez, inimaginável. Quer dizer, ele vai se destruir. Então, eu estou
dando a ele um pequeno sofrimento, como uma espécie de sinalização para ele, olha só, não segue por esse caminho, porque aqui você vai encontrar dor, tristeza e sofrimento. E Deus manda disciplinar. Agora, como é que Deus manda disciplinar? É onde a gente vai abrir algumas passagens da Bíblia Sagrada. Por quê, pastor? Eu estava ouvindo os pastores falando aqui, e muita coisa, né? Assim, como é que sutilmente todos os nossos valores vão sendo dilapidados? Quem já percebeu? Todos, tudo aquilo que Deus fala vai sendo minado, vai sendo atacado, vai sendo dado descrédito, tudo. Uma das áreas é criação de filhos. E vem numa verniz, né, de humanidade, de amor, de dignidade. Quando fala que você não pode corrigir seu filho, né, porque isso é violência. Não é violência. A gente sabe distinguir o que é violência e o que não é violência. Né? Que você não pode dar umas varadinhas no teu filho, porque isso é um absurdo, e isso vai entrando na cabeça das pessoas, e tem muita gente que faz o CPM, que chega no CPM, e precisa Deus fazer um milagre na vida delas, na mente delas, porque elas vêm com isso. Elas estão despreparadas para formar filhos, sabe por quê? Porque elas veem filho anjinho, elas não veem filhos pecadores, e que você precisa sinalizar para ele, através da disciplina, que o mal os fará sofrer. Então você precisa treiná-los, e Deus manda corrigir. A Bíblia fala de um sacerdote que trouxe tragédia para a sua linhagem. O nome desse sacerdote é Eli. Quem já leu sobre o sacerdote Eli? Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia não entra muito no detalhe, mas ela mostra o diagnóstico. Ela diz o seguinte, que Ofni e Finéias se tornaram perversos a ponto de brincarem com o sagrado. Quem já viu gente que às vezes é criada até filho de crente, mas se você não teve esse cuidado de formar e de disciplinar, eles começam inclusive a se tornar zombadores do sagrado. Ofni e Finéias zombaram do sagrado. Eles pegavam do sacrifício a parte que era de Deus, a parte da gordura, e eles não deixavam aquilo subir para Deus, eles tomavam antes, e quando alguém falava alguma coisa, eles empurravam e diziam, é para o sacerdote, e tomavam na força. Eles se deitavam com as mulheres no pátio, e diz a Bíblia, de modo que esses homens fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, e o Senhor decidiu que iria matá-los. Quem já viu isso aí? Está lá na Bíblia. Sabe o que é Deus tomar a decisão de matar alguém? Deus diz assim, esse aí eu vou cortar, esse aí eu vou ripar, esse aí eu vou tirar. E eram filhos de sacerdote. E por que Deus iria tirá-los? Porque eles se tornaram execráveis. Eles começaram a brincar com o sagrado, brincar com Deus, e Deus então resolveu. E qual foi o que foi dito ao sacerdote Eli? Você não os corrigiu. Você não os repreendeu. Então, o que a gente vê é o seguinte, né? Muitos de nós vêm com a mentalidade do mundo, vêm com a mentalidade do sistema, e quando a gente entra em contato com a palavra de Deus, a gente começa a achar que a gente sabe mais do que Deus. A gente começa a achar que Deus está errado. E que hoje a modernidade, a psicologia, a psicóloga, a psicoterapeuta ou qualquer outra pessoa sabe mais do que Deus. Quando Deus, Ele manda que a gente corrija o filho. Deus manda que nós apliquemos a disciplina e a admoestação no Senhor. No Senhor significa o quê? Com a palavra de Deus, com os valores morais de Deus, com os princípios éticos da palavra de Deus, com os valores eternos de Deus em mente, eu vou aplicar agora a correção. Eu vou dizer para o meu filho, você não pode roubar. Você trouxe o brinquedo do coleguinha, você vai lá devolver. Mas nós vamos acertar as contas, eu e você aqui, meu filho. Nós vamos acertar as contas e nunca mais você vai roubar. Porque Deus disse, não furtarás. Então é a disciplina no Senhor, quem está entendendo? Quer dizer, a palavra de Deus, ela
é ela que estabelece o padrão, o parâmetro moral. Né? Não existe mentirinha para o bem. Né? Você vai dizer a verdade. Então, quando você surpreende o seu filho mentindo, você deve, tendo por base o parâmetro moral da palavra de Deus, corrigi-lo, aplicar a disciplina. Glória a Deus. Aplicar a disciplina. Então, vamos ver alguns versículos na Bíblia Sagrada para a gente ver como é que é a disciplina. Vamos para Provérbios. No intervalo, o pastor André Batista comentou aqui um ponto muito importante. Né? Você vê que Paulo fala para Timóteo da avó Lóide e da mãe Eunice. Ou seja, a avó Lóide foi aprovada, não foi? Foi aprovada ou não? O Espírito Santo aprovou, botou aqui o registro. A fé sem fingimento que habitou em tua avó Lóide, tua mãe Eunice e também em ti. Então ela foi aprovada, foi ou não foi? Pergunta às vovós, vocês estão sendo aprovadas? Ou vocês estão corrompendo a educação que os pais estão querendo dar para o filho? E o reverendo está ajudando aqui, ó, está indo contra Deus e contra a palavra de Deus. E provam que não amam a Deus, porque quando você está corrompendo e mimando aquele pecador, que precisamos resgatá-lo, e precisamos formá-lo, e precisamos colocar limites, precisamos colocar uma muralha de proteção para que ele não caia. Irmãos, a Bíblia fala que quando os perversos se multiplicam, multiplica-se a maldade, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o teu filho, e ele te dará delícias, dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, quando você é vó ou vô, e você fica, meu netinho, tá, às vezes o netinho passou um dia com você e você quebra todos os princípios, né, da disciplina com a criança, você está prestando um desserviço. Entende? Um desserviço. Isso serve, a gente fala vô e vó, mas serve para qualquer pessoa que, de repente, está tomando conta de uma criança, né, porque é de confiança, porque ninguém deixa a criança com alguém que você não confie. Mas você se torna um pervertedor da formação daquela criança. Você está indo contra Deus. Você está indo contra Deus. Amém? Então vamos lá, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Deus considera o pai corrigir o filho, repreender o filho, ato ilegítimo ou ato legítimo? Legítimo. Eu vou falar, a própria criança também reconhece como legítimo. Eu não sei como é que está hoje aí, mas eu lembro quando eu era criança. Quem apanhou quando era criança? Quem já brigou na escola quando era criança? Lembra quando você brigava na escola? Quem já falou essa frase aqui assim, ó? Quando alguém falava, eu vou te bater, aí tu falava assim, tu não vai me bater, rapaz. Só quem bate em mim é minha mãe. Meu pai. Se tu encostar em mim, tu vai ver só quem pode bater em mim é minha mãe e meu pai, não é você não, rapaz. Quem já usou essa frase aí? Por que a criança fala assim, só quem bate em mim é minha mãe e meu pai? Porque a própria criança sabe que não é violência. O pai e a mãe corrigem. Entende? A gente daqui a pouquinho vai falar a distinção entre violência e disciplina. Disciplina, gente, ela não é violenta. Mas arde. Amém? A gente ensina no CPM, ó. A gente ensina no CPM, ó. Rosto. Rosto. Aqui é dignidade, você não toca. Abdômen. Aqui você não toca, é a vida, os órgãos vitais estão aqui. Sobra o quê, meu irmão? Tem coxa, tem bumbum.
e é amoroso, é algo amoroso, é algo que você não faz, você não está com raiva, você está fixando o ensino. Aquele cartaz ali, irmão, deixa a gente nervoso, né? Aquele cartaz ali da missionária Daiane. Glória a Deus. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai, o filho, a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Agora, abre Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é filho de Deus aí? Então, você é filho de Deus, né? Não é filho de Deus? Agora eu vou fazer uma pergunta. Seja sincero. Quem já levou uma coça de Jesus? Levanta a mão. Quem já levou uma coça? Quem assim, você falou alguma coisa, você fez alguma coisa e na hora parece que o Espírito Santo está te dando uma surra, porque você sente que ele te comprime o peito. Quem já sentiu isso aí? Ele aperta seu peito e fala assim, ai Jesus. Quem já sentiu um caco depois de ter feito um bagaço, depois de ter feito algo que entristeceu o Espírito Santo? Olha Hebreus 12, o que diz? Hebreus 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Olha o versículo, diz assim, e açoita. Olha a expressão, e açoita. É varadinha ou é chicotadinha? Quem já levou aquela soca, aquelas correias de couro de boi? Quem já levou? E açoita a qualquer que recebe por filho. Olha só, se suportais a correção, ou seja, se você aceita a correção de Deus como algo legítimo do amor de Deus por você, você não fica rebeldinho. Não tem gente que fica rebeldinha? Vou sair da igreja. Por que você vai sair da igreja, rapaz? Não, a minha vida não melhorou nada, eu continuo vivendo essa tribulação toda. Ué, tu é filho ou é bastardo? Porque diz aqui, ó, se suportais a correção do Senhor, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir. Eu gosto dessa versão aqui. Deus coloca a gente com os filhos na nossa mão e Deus espera que a gente faça o quê com eles? Corrija. Corrija. Quem aqui, quando era criança, lembra que a mãe pegou você de jeito? E que você, quando a mãe falava assim para você, eu lembro da minha mãe falando assim, um dia você vai me agradecer. Aí eu olhava para minha mãe e pensava, eu não falava, senão a coisa ia ficar pior. É ruim, hein? E depois ela ganhou a guerra, porque eu tive que agradecer. Eu já cheguei para minha mãe e falei, mãe, obrigado pelas costas. Que a gente não gosta quando a mãe da gente fala isso não, mas ela está certa, né? Tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que o escritor está dizendo aqui. Os pais que corrigem seus filhos, que amam seus filhos e corrigem, são reverenciados, são tratados com respeito. Quem já viu os filhos abusados com pai e mãe que nem um bobão? Quem já viu? Pai e mãe não sabe o que dizer. Uma vez eu estava no shopping, eu vi um garotinho de 6 ou 7 anos. A pastora estava comigo. E o garotinho fazendo birra porque queria um brinquedo, ou brinquedos que estavam na loja. E o pai se abaixou para explicar para o filho. Eu estou andando assim. E o pai se abaixou para explicar para o filho por que não dava para comprar. Lembra, pastor? Aí ele, fazendo birra, ele pegou, irmão, ele encheu a mão na cara do pai, assim, ó. Pá! Aí eu vi que o pai ficou meio desnorteado. Acho que ele ia desmaiar, não sei. Ele ficou meio desnorteado. Aí levantou, não sabia o que fazer. Aí a pastora está do meu lado assim, fala, meu bem, queria que fosse meu filho. Eu creio que não ia acontecer. Mas se acontecesse, ia ser uma única vez na vida. Porque eu nunca iria esquecer, mas ele também não. Ele não ia esquecer.
Mas a Bíblia, veja como o escritor diz aqui, nós os reverenciamos. Reverenciamos por quê? Porque se você corrige o teu filho, se você mostra que você o ama, está comprometido com a proteção dele, porque quando corrige você está protegendo o seu filho. Porque se ele continuar nessa rota de perversidade, ele vai ser destruído. Os justos verão a ruína deles. Eu vou abrir daqui a pouco em Provérbios. Entende? Nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles que os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam. Porque você vai corrigir o teu filho até a idade em que ele vai formar a sua própria personalidade, ele vai ter seu sistema de valores validado. Certo? Pastor, quando que eu devo corrigir o meu filho? Lá em Provérbios, que cedo, ou seja, o mais rápido possível. Transgrediu, corrige. Corrige proporcional, a transgressão e proporcional ao tamanho da criança, mas corrige. Não deixe de corrigir, porque é um adestramento. Você quer corrigir a tua filha com 10 anos? Com 12 anos, quando ela já está, ou ele já está falando com a voz mudando já? Você vai ter problema. Você vai ter problema. Quando é que eu devo começar a corrigir? Bem cedo. A partir do momento que ele já consegue ter entendimento de que está sendo tratado, você deve corrigi-lo. E diz aí, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, ou seja, esse Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Meu irmão, Deus quer que a gente melhore, que a gente seja melhor para Ele, para a glória dEle, que a gente fique cada vez mais parecido com Ele. Então, meu irmão, prepare-se, porque Deus vai corrigir a gente. Ele vai apertar o teu coração tantas vezes quantas forem necessárias. E no versículo 11 ele diz assim, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, nenhuma disciplina, nenhuma correção, ela é confortável, não é para ser mesmo, não é para ser. Deus sabe que quando Ele nos corrige, como filhos, Ele nos corrige, que a gente sofre. Já viu aquela frase que a gente via muito antigamente, o pessoal diz assim, meu filho, isso vai doer mais em mim do que em você. Aí eu olhava para minha mãe, é ruim, hein? Então, é evidente que a disciplina, mãe, está doendo só em mim, a senhora não está. A disciplina não é um momento de gozo. Até quando Deus também nos disciplina, Deus sabe que estamos sofrendo. E Deus nos ama. Mas Deus ele é fiel ao compromisso que Ele tem de nos tornar parecidos com Ele. Então, Deus manterá a disciplina. Deus manterá o tratamento com a gente para sermos participantes da sua santidade. Assim, nós, como pais, nós temos que ser firmes na disciplina dos nossos filhos. Nós temos que estar olhando o resultado, não temos que estar olhando o propósito, temos que estar olhando os porquês, porque lá na frente você vai ver que o teu filho vai te reverenciar. Sabe quando aquele teu filho ou a tua filha, ela te respeita? Tem filho que pede a bênção do pai, pede a bênção da mãe, tem filho que se levanta na presença do pai, na presença da mãe. Isso não veio assim, né? Isso foi algo que foi plantado ao longo do processo, né? Do processo de formação dos nossos filhos. Então, Provérbios 13, agora vamos para Provérbios 13. Provérbios capítulo 13. Aí nós vamos ver Deus falando mais claramente, que aqui por enquanto a gente viu Deus falando que Ele disciplina como um pai também disciplina. Agora vamos ver Provérbios 13, versículo 24. O que retém a sua vara, aborrece a seu filho,
Mas o que ama, a seu tempo o castiga. Então, tem gente que fala assim, eu amo tanto meu filho que eu não tenho coragem de corrigir. Não, você não sabe. O amor é a busca do bem supremo do outro. Se você deixa que o teu filho pratique o mal e ele não é tratado, não é corrigido, você não ama seu filho. Sim, senhor. E o nosso reverendo está ajudando de novo aqui. A pessoa que pensa assim, age assim, ela mesma está indo em rota de colisão com Deus. Porque ela está desobedecendo a Deus. Deus manda que você corrija seu filho, que você cuide dele, que você imponha limites a ele. E você está achando que não. Você acha que o que Deus está errado. Deus é mau, você é melhor do que Deus. Você ama aquele ser humano mais do que Deus ama. Entende? Você é mais inteligente do que Deus. Entende? E aí, depois você vai ver os frutos da sua semeadura. Você vai ver o fruto da sua semeadura. Os seus filhos lhe darão muita dor de cabeça. Entende? Então Deus manda, aquele que ama seu filho, a seu tempo o castiga. Seu tempo significa o quê? Que não tarda, não adia, não evita, não foge da responsabilidade. Ele transgrediu, você vai lá e corrige. E tem uma coisa, né? Tem coisas que são de infância e tem coisas que são maldade. Você precisa saber discernir e olhar o que é coisa de infância, que precisa ser corrigido, e o que é maldade. E quando você discernir que é maldade, aí, meu irmão, você deve vir mais rigoroso. Entende? Maldade, eu chego muito forte. Uma vez a minha filha, a Elisa era pequenininha, né? Ela fez algo, eu olhei para a pastora Sandra assim e falei, eu vi maldade. Quando eu falei, eu vi maldade, ela saiu de perto. Porque ela sabia que se eu vi maldade, aí ela foi para outro cômodo. O que pode ser infância e maldade? Vamos dar um exemplo, para a gente ficar bem claro? Você vê a criança, por exemplo, está correndo na sala. Aí você fala assim, você vai derrubar esse jarro. Brinca em outro lugar, você vai derrubar esse jarro. E a criança está correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. O Júnior, você vai derrubar isso aí. Aí daqui a pouquinho, pá! Quebrou o jarro. Infância ou maldade? Infância. Você vai deixar de corrigir? Não, você vai corrigir. Eu não te falei? A criança com o irmãozinho menor, ou com a irmãzinha menor brincando. E você está vendo que eles estão brincando. Aí você viu que o maiorzinho fez assim. Aí pegou o cabelinho da irmã e pá, com a cabecinha dela no chão. Infância ou maldade? Como é que você chega nesse caso? Aí, meu irmão, tempo fecha, dilúvio cai tudo. Então, eu preciso saber discernir o que é. Corrijo em todos os casos, mas tem infância e maldade. Olha aí, Provérbios 22. Provérbios 22, versículo 15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Então, a estultícia está ligada ao coração da criança. Pastor, o que é estultícia? Estultícia é aquela tendência que a criança tem de aprontar e de fazer cada coisa inusitada. Quem já fez coisas inusitadas? Levanta a mão. Dá um exemplo, pastor. Teve um colega meu que botou um gato no micro-ondas. Tudo bem, pastor, e daí? Ligou o micro-ondas. O que houve com o gato? Morreu. Então a Bíblia fala que a estultícia, ou seja, a maldade, a tendência de fazer coisas
inusitadas. Né? Quem já viu criança que pula o muro do vizinho para roubar manga? Que joga a pedra no telhado do vizinho e sai correndo, toca a campainha e sai correndo. Quem nunca fizeram isso? Tocar a campainha e sai correndo. Esvaziar pneu do carro dos outros. Ó, levantaram a mão ali, ó. Então, a estutícia está ligada ao coração da criança. Percebeu como a criança não é anjinho, ela é pecadora? Né? É igual a águia, né? Quem já viu a águia? Pelo menos na televisão. Se você olhar a águia tem garras poderosas, não tem? A águia, ela tem asas de envergaduras que pode chegar a 2 metros, 1,5 metro de envergadura. É um animal impressionante. Ele tem bicos, né, que é capaz de rasgar a carne. Né? A águia, ela tem a visão tão apurada que ela consegue identificar a presa a 2 quilômetros de distância, nas alturas. Ela olha e vê a presa e ela dá o rasante e vai precisa. A sua visão, deixa eu falar, visão de águia, visão perfeita. Então é um animal muito bonito, imponente, não é? Aí se você subir uma montanha e chegar no ninho de uma águia, você vai encontrar os pintinhos da águia. A pergunta é, os pintinhos da águia voam? Tem garras poderosas? Os bicos são capazes de rasgar a carne? Não. Tem a visão apurada que consegue ver quilômetros de distância? Então não são águia. Ou são águia? O que falta para ela fazer isso tudo? Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Teus filhos são pecadores. Então, ele é pequenininho, né? Não matou, não roubou, não adulterou. Deixa só o tempo passar. Entendeu? Quer dizer, a natureza pecaminosa está dentro dela. Então, para frear isso, para controlar isso, a disciplina ela é importante. Então, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela. Provérbios 23, versículos 13 a 15. Não retires, olha isso aqui é forte. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, olha só, fustigando-a com a vara. Tem uns irmãos da antiga que usavam isso tão literalmente, né, pastor Evandro? Eu vou falar, tinha uns irmãos que ungiam até uma varinha de goiabeira. Tinha a varinha ungida, né? Teve acho que um pastor que falou isso para mim uma época atrás, disse que a mãe dele tinha uma varinha que ficava, todo mundo via, ninguém podia pegar aquela varinha. Mas vamos lá, não retire a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do... Dá para entender, irmãos, o que está em jogo? Tu fustigarás com a vara, mas livrarás a sua alma do inferno. Vamos tentar pegar isso aqui e entender o que a gente está dizendo até agora. É um pequeno sofrimento para evitar um grande sofrimento. É uma pequena sensação de desconforto para evitar uma tragédia. Então ele fala, fustiga ele com a vara, dá umas varadinhas. Não é violência, não é dar soco, não é bater no rosto, não é dar soco no abdômen. Vida, dignidade não é isso. É uma coisa controlada, comedida, arde. Né? Mas não é violência. Corrige, fustiga. Sim, senhor. Isso é uma das partes muito importantes, né? Então, um dos grandes segredos, número 1, quem é que dá essa orientação? Deus. A quem eu devo amar mais acima de todos? Deus. Né? Como o pastor está
ensinando corretamente, né? Agora, eu estou diante de quem? De um pecador, que potencialmente, e cada dia as coisas podem ficar pior, não é isso? Entendemos que a correção é um ato de amor, amor que tem uma projeção para o futuro. Aquilo ali vai repercutir para frente, né? E o que acontece? Se eu amo a Deus e o Espírito Santo está em mim, então eu estou executando uma missão. E para que eu execute bem toda a missão, eu devo estar o quê? Cheio do Espírito Santo. Traz o Espírito Santo para cá, traz o Espírito Santo para próximo. Isso, como o pastor está ensinando, né? Então eu devo ter todo o meu ser sob o controle do Senhor para não praticar uma violência, né? Cheio do Espírito Santo, já identifiquei onde eu vou aplicar a vara, mas aplicá-la com um propósito pedagógico, irado, dominado, né? Perdeu a cabeça, é melhor esperar o momento adequado. Sim, senhor. Glória a Deus. Correto? Espera o momento adequado, mas não deixa passar. Eu acho que é só uma contribuição. Queria louvar a Deus para a vida do nosso reverendo, né? Que é importante. Sabe, meus irmãos, como o reverendo colocou, essa é uma missão. Porque quando você lê o versículo, lê com atenção, ele fala assim: tu fustigarás com a vara, mas livrarás a sua alma do inferno. Então, há duas aplicações dessa expressão, livrarás a sua alma do inferno. A literal, porque se teus filhos seguirem o caminho de Ofni e Finéias, Deus resolverá destruí-los. Chegará o momento em que Deus dará um basta, e você gerou filhos para o inferno. E nós não queremos isso. Certo? É duro ouvir isso, mas é isso. Porque se você gerou filhos e você está indo contra Deus, você não ama seus filhos, e Deus é paciente, Deus espera que haja arrependimento, haja tudo. Mas se teus filhos caminham numa escala de maldade, e se de repente, porque estão dentro do ambiente aqui, começam a brincar com o sagrado e a tocar no sagrado, entende? Eles podem despertar algo que não deveria, que é o juízo de Deus. Tá? Eu estou falando isso aqui com base nas Escrituras, né? Então, assim, Deus pode dizer basta, e Deus, quando vier, ele virá realmente para fazer cessar a maldade. Nós vamos ver isso aqui, tá? Então, quando você aplica a disciplina no controle do Espírito Santo, não é violência, você ama seu filho. Então, a primeira aplicação dessa expressão é literal, né? Livrarás a sua alma do inferno. Mas existe a aplicação em outros aspectos. Qual é? Tem gente que vive o inferno porque é mimado, não consegue construir relacionamentos saudáveis, duradouro, a pessoa não consegue parar emprego, a pessoa não consegue ser produtiva, a pessoa não consegue ter uma vida equilibrada, porque se tornou, de repente, viciado, se tornou... Tem um lado do livre-arbítrio? Tem, mas tem um lado também que, quando você falha, você facilitou o caminho. Aí a pessoa vai se tornar um bêbado, vai se tornar um drogado, vai se tornar um pervertido, vai se tornar uma pessoa... E ele vai viver um inferno, entende? De não ter uma vida de bem-estar, de sucesso, de realizações, e você, porque não fez o que Deus mandou, porque achou que sabia mais que Deus, que amava o seu filho mais do que Deus ama, você não corrigiu o seu filho. Entende? Você não corrigiu o seu filho. Ele fazia as gracinhas dele, né, e você achava engraçadinho. Entende? Você achava engraçadinho. Quem já viu criança que, quando faz certas coisas, você olha assim e os pais acham engraçadinho? Quem já viu? Eles acham engraçadinho. Né? A criança xingou um palavrão, falou um palavrão, elas acham engraçadinho. Elas acham engraçadinho. Então, essas pessoas estão preparando o caminho para uma vida de tormento e de sofrimento para aquela criança. Provérbios 29
Provérbios 29, versículo 14, aliás, versículo 15, Provérbios 29, versículo 15, diz assim: a vara e a repreensão dão... não está escrito traumatiza, está escrito traumatiza aí. A vara e a repreensão traumatiza, faz o seu filho se sentir oprimido, vítima da sociedade, vítima dos pais. É isso que está escrito aí? O teu filho é um oprimido pelo pai e a mãe, é isso? Não. Diz aí, a vara e a disciplina, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Eu represento o reverendo no CPM. Claro que algumas expressões eu uso lá didaticamente. Claro que a intenção é didática, para reforçar o princípio. Mas eu falo para eles assim, vocês vão casar, né? Tem alunos lá, vocês vão casar, daqui a alguns anos vocês vão ter filhos, né? Então, a gente está ensinando aqui, representando o reverendo, nós estamos ensinando vocês o que é ser pai e mãe. Não peça para eu não reparar, porque eu reparo. Eu posso até não falar, mas eu reparo. Entende? Porque a Bíblia diz, o rapaz entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. Se o teu filho é um descontrolado, se o teu filho não respeita o seu comando, ele não sabe, você não tem controle sobre ele. Para a gente ver essa questão é tão séria, porque diz lá, Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim, quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Mas é necessário que o bispo seja moderado, apto para ensinar, não dado a bebida, e que governe bem a sua casa e que tenha os seus filhos em sujeição. Porque quem não sabe cuidar da sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, esse tema é muito sério, né? Então, assim, não tem esse negócio, não repara. Repara sim, minha filha. Se a tua filha fala com você, pirralha de 8 anos, te encara, você fala, vem cá, e ela vira as costas, sai andando, você fica que nem uma bobona olhando. Na igreja, aí tu pensa que o pastor não repara? Repara. Só que como o reverendo prega do púlpito, a gente aqui, quando representa, fala do púlpito, a gente espera que Deus, pelo Espírito Santo, te abra os olhos.